Você que está com a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 22, ó, capítulo 22, versículo 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. E haviam com ele mais ou menos 400 homens. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gades, que foram se juntar-se ao exército de Davi, quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança, e eram ferozes como leões e ligeiros como as gazelas. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Que diminua eu para que tu cresças. Fala ao teu povo no nome do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Pai. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos. Que o Senhor possa transcender o invisível neste momento, impactar os nossos sentidos, nos inspirar, impulsionar para vivermos tudo aquilo que o Senhor disponibilizou através das nossas vidas. No nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Veja que Davi estava numa situação delicada porque ele havia sido ungido como rei. Ele estava servindo no palácio, seu rei Saul, e de repente o rei começa a perceber que ele era habilidoso, ele tinha caráter, que ele era um homem temente a Deus, um homem que tinha resultados, tudo aquilo que dava para ele fazer, ele fazia. Missão dada para Davi era missão cumprida. E o rei começa a ficar meio que incomodado com aquilo, porque os resultados de Davi começaram a aparecer e crescer de forma extraordinária, que constrangiam o rei e o seu reino. E Davi percebeu que de fato Davi tinha um futuro promissor, a ponto de que as pessoas cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 100.000. E começou a encher o coração de inveja de Saul. E Saul então procura matar a Davi, porque sabia que Davi era uma questão de tempo, ele iria assumir o seu trono e seria rei. E a única forma de parar isso seria matando Davi. Mas Davi então, percebendo que o rei estava perseguindo, ele corre e vai tomar um outro rumo, buscar um lugar onde que ele pudesse estar em paz, para que ele pudesse adorar a Deus, para que ele pudesse buscar ao Senhor. E ele vai para próximo de uma cidade de Adulã, e ali ele encontra uma caverna, e ele adentra aquela caverna, para que ele pudesse ali residir e ter paz consigo e esperar o tempo com paciência. Daí vem aquele sublime
texto de Salmo que ele diz: esperei com paciência no Senhor. Algumas características que nós olhamos e percebemos na vida de um homem comum que estava galgando ao caminho de rei de Israel. Deus não o escolheu por um acaso. Embora no meio do caminho ele foi adquirindo habilidades, conhecimentos, competências, mas aquilo que Davi ele se propunha a fazer, ele dava o seu melhor, ele fazia muito bem. E Deus viu algumas características na vida de Davi que era compatível para que ele pudesse chegar ao trono e guiar pessoas. Porque tudo aquilo que Deus ele nos dá para nos abençoar, mas para que nós possamos abençoar outras pessoas mais. E cada um de nós somos capazes. Era um ruivozinho, bom aparentado, mas castigado por ter sido desprezado pelos seus pais. Diz alguns historiadores, há quem diga que ele era filho de um outro casamento de seu pai Jessé com uma outra mulher, uma vida extraconjugal, e por isso não tinha direito de sentar na mesa com os seus familiares. O Bilti gosta de cantar aquela canção, acho uma letra formidável. Mas ele estava focado em Deus. Se tinha uma coisa que não podia reclamar, era do foco, da disciplina, da constância, do comprometimento. E isso faz toda a diferença. E se nós pararmos para analisarmos e percebermos, no mundo que nós vivemos hoje, nós nunca tivemos tanto acesso a conhecimento, informações, treinamentos, cursos online, cursos presenciais, cursos gratuitos, cursos pagos, treinadores, mentores, professores. Nós nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Se não bastasse isso, nós ainda temos o que alguns costumam dizer, o pai dos burros, que é o Google. Quando nós não temos as respostas, ali nós encontramos muitas respostas. E mesmo assim nós estamos tendo dificuldade para alcançar os nossos objetivos, para sermos felizes, para vivermos melhor, para termos um bom casamento, um bom relacionamento, temos uma vida social de relevância, uma vida financeira saudável. Estamos tendo tantas dificuldades, mas nós nunca tivemos tanto acesso às informações como nós estamos tendo. E por um certo tempo, quando eu lia o texto de João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade ela vos libertará. E muitas pessoas falavam isso e pregavam isso, e eu sempre achei esse texto muito forte. Mas eu costumava dizer para as pessoas que não era o conhecimento em si que libertava as pessoas, mas era o conhecimento da verdade que libertavam as pessoas. Porque muitas pessoas chegam nas suas casas, têm até a verdade aberta em algum móvel, e as folhas da Bíblia ficam ali até amarelada. E em muitas casas o que nós vemos não é um lar, é um pandemônio, aonde que abriga, intriga, onde que tem famílias disfuncionais, casamentos destruídos, mas a verdade ali está. E com o advento das igrejas, as pessoas começaram a ensinar, começaram a ministrar. Em pleno século 21, Bíblia para tudo quanto é lado, pregações nas TVs, nas mídias sociais, a informação por tudo quanto é lado. Nós agora passamos a conhecer a verdade. E por isso estamos aqui, porque conhecemos a verdade. E mesmo assim ainda nós estamos vendo um grande número de pessoas sofrendo. Aí eu parei e comecei a pensar por que tem tantas pessoas sofrendo.
Se o problema era conhecer, nós conhecemos. Se o problema era saber que havia uma verdade porque vivíamos em mentira, porque vivíamos em trevas, nós agora procuramos a verdade e agora conhecemos a verdade. E estamos convivendo com a verdade. O porquê que ainda nós temos tendo tanta dificuldade para mudar a nossa vida, a nossa história, para termos uma vida relevante, para deixarmos um legado para as próximas gerações, para aqueles que ainda virão. Qual a expectativa das gerações que estão vindo? Se nós temos falhados, se nós não temos conseguido alcançar os objetivos, eu não quero entrar muito nessa história, mas as gerações são divididas, os estudiosos dividiram ela por épocas. A geração Baby Boomers, a geração Y, a geração Z, e essas gerações elas vêm mudando e elas vêm fracassando. Muitos. E quando nós olhamos para dentro da verdade, e eu percebi que, olhando para esses grandes homens de Deus, procurando o padrão, tudo na vida eu busco olhar o padrão, aquilo que se repete. O sucesso, ele deixa pista, aquilo que se repete, porque tudo já foi feito. Jesus falou que todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, Ele já nos entregou. E olhando para esses homens, nós tiramos lições valiosas para as nossas vidas, que se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós entraremos para a história. Faremos da nossa vida uma vida relevante, significativa, prazerosa de ter passado nessa humanidade e vivido o nosso tempo. E aí olhamos para essa história. E aí eu percebi que não menos importante do que você ter a verdade, você conhecer a verdade, mas é você praticar a verdade na sua vida. Porque não adianta nada, a verdade ela está aí, e nós temos um mundo de pessoas, são milhões de pessoas que ainda não conhecem a verdade. E a verdade ela sempre esteve no nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E João 8,36 ele fala: se pois o Filho, o Verbo, a verdade, ela libertar você, você será livre. Livre para poder amar os seus filhos, amar sua esposa, amar o namorado, a namorada, amar o seu irmão, amar o seu próximo. Vocês serão livres para serem prósperos, para serem relevantes e significativos na sociedade aonde vocês vivem, impactando positivamente. Se conhecereis, se pois Ele libertar, vós sereis livres. E para que isso possa ocorrer, eu percebo pelo menos duas características na vida de Davi, que fez dele um homem tão extraordinário, relevante e marcante para a nossa história. E enquanto nós vivemos, nós iremos lembrar e aprender com a vida desse homem. Compromisso e constância. Não adianta nada se nós temos a verdade, conhecemos a verdade, se não colocamos a verdade em prática, para colocarmos a verdade. E Tiago ele fala isso. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes dessa verdade. Eu vou na igreja semana inteira, eu ouço as mensagens nos podcasts, eu vejo pela TV, eu vejo pelas mídias sociais, eu leio, mas eu tenho tido dificuldade, porque ele está entrando num lado e saindo do outro, ele não está transformando, porque eu não tenho tido forças, eu não tenho me comprometido o suficiente para que algo possa acontecer. Eu não tenho sido constante, dia após dia. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje é melhor do que amanhã, do que ontem. Amanhã será melhor do que hoje. Um passo de cada vez, subindo um degrau de cada vez. Há dias que eu conseguirei subir 2 degraus, há dias que eu conseguirei subir apenas um degrau.
mas o meu alvo, ele é Cristo. O meu alvo é o Senhor Jesus. Aí nós pegamos esse homem que ele tinha a unção de Deus, havia sido levado a ele o conhecimento do amor de Deus. E ele seria ungido pelas características que ele tinha. Ele seria ungido para ser o rei de Israel e conduzir as pessoas em águas tranquilas. E ele entende isso, e missão dada na missão cumprida, ele coloca em prática cada ensinamento, cada fundamento, cada orientação, valoriza seu mentor, seu mestre, profeta Samuel. E a gente abre um parênteses, que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê, e nós precisamos valorizar aquelas pessoas que são experientes, pessoas que nos amam, profissionais que se empenharam, dedicaram, têm o conhecimento, passaram para outras pessoas, ajudam outras pessoas, pessoas que tiveram um conhecimento empírico, passou, sofreu, lutou, venceu e ajuda para nos impulsionar. A Bíblia fala, Davi ele diz, tão bom e suave quando os irmãos vivam em união, porque são ali que Deus derrama bênção em vida para sempre. Quando nós estamos sozinhos, isolados, e por muito tempo Israel estava sofrendo antes de Davi ser ungido a rei, sofrendo porque haviam as tribos, eram 12 tribos, e as tribos elas estavam espalhadas, cada um tomava suas decisões, havia um juiz, profeta Eli, sacerdote Eli, e também juiz, mas as pessoas elas se acomodaram a tomar decisões isoladas, e elas já não tinham mais a mesma disposição para ir se aconselhar com o juiz, com o sacerdote. Eles se espalharam e tomavam decisões precipitadas. O sacerdote, ele por sua vez também teve suas dificuldades com a sua casa, com os seus filhos, não deu a devida atenção e repreensão e confronto. Porque chega um momento em que você quer confrontar, é para ajudar, você quer mostrar, é para empurrar, para impulsionar. Você estica a flecha, estica o arco para poder soltar a flecha. O arco enverga, mas é para se lançar longe a flecha. E quando você vê que o arco ele começa a se rebelar, ele já não quer mais envergar, você deixa de lado. E o profeta Eli ele começa a deixar de lado, porque dava atenção, chamava atenção, confrontava os seus filhos, se rebelavam, então ele deixa de lado, porque aquela cultura já havia se espalhado por toda Israel, porque queriam viver isolado, viver conforme as formas que eles pensavam. E aí vem desgraça, vem invasão, o inimigo entra, os filisteus entram, os filisteus fazem sofrer. Deus levanta então Samuel para restaurar aquele povo, para mudar a circunstância, para juntar as pessoas em um só propósito. Mas a mentalidade deles já estava numa mentalidade isolada, uma mentalidade individualista, que é Deus por mim, Deus por mim. Como é que é o ditado? Hein? É um por Deus e Deus por todos. É eu por Deus e Deus por mim e Deus por todos. Cada um se vira. Então chega um momento em que Deus entende que precisava de um homem para que pudesse unir aquelas pessoas, para que pudesse cumprir o propósito. E eles começam a pedir, falam, nós queremos um rei porque nós precisamos de um líder, precisamos de alguém que nos oriente, alguém que nos inspire, alguém que nos mostre o caminho, alguém que lute conosco, que não tenha medo das dificuldades. E Deus levanta Saul então, e Saul ele pega e peca, erra, e despreza Deus.
achou que não precisava de mentores, achou que não precisava de líderes, achou que não precisava de professores, de pessoas que pudessem acompanhar e inspirá-lo. E vem então, Deus levanta Davi. E Davi, ele se aproximou mais de Samuel. Ouviu a Samuel, entendendo os ensinamentos, os princípios de Samuel. E cada princípio e cada ensinamento colocar em prática. E Davi foi rei, foi juiz, foi sacerdote e conduziu a nação à unidade, a vitórias, a tempo de paz, por toda a sua parte. Mas é interessante que nessa trajetória, no processo, há muitos percalços dolorosos, dificuldades, adversidades, que nós temos que passar na vida, que muitas vezes nós não queremos passar. E muitos voltam à estaca zero, por não gostar dos percalços, das dificuldades que a vida lhe impõe. Ou que nós, e muitas vezes, nós mesmos escolhemos, pelas atitudes, as decisões equivocadas e erradas que não tomamos por conta da falta de prudência. Ele sai e ele vai para a caverna em Adulão, aonde ele pudesse refletir, aonde que ele pudesse buscar a Deus, esperar com paciência o seu tempo. E quando ele chega ali, as pessoas começam a saber que ele estava ali. Os seus parentes, seu pai, seus irmãos, souberam que ele ali estava. E as pessoas foram para lá. Então, outras pessoas começaram a escutar que Davi estava em Adulão, que ele estava naquela caverna, uma caverna escura, uma caverna que não era glamourosa, que não tinha as expectativas, e começa a entrar ali as pessoas que estavam depressivas, as pessoas que estavam em dificuldades, as pessoas que estavam endividados, as pessoas que estavam com medo, as pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Elas começam a entrar ali porque sabiam que ali havia um homem que, embora havia passado por perseguições, dificuldades latentes, constantes na sua vida, mas ele amava a Deus, ele sempre havia uma palavra positiva, uma palavra de esperança, conseguia ver o seu futuro no presente, porque não olhava por vista, por aquilo que podia tocar, mas ele tinha visão, ele tinha fé, e ele sabia que o amanhã poderia ser melhor do que hoje, se você tivesse resolvido consigo mesmo. E começou um atrás do outro, aos pouquinhos, indo para aquela caverna. E muitos olhavam e desprezavam aquela caverna de Adulão, aonde estão ali os piores, aonde estão os endividados, aonde estão a escória da sociedade, estão dentro da caverna de Adulão com Davi, que está fugido, forasteiro, avante. Mas enquanto eles entravam naquele lugar, Davi ia motivando as pessoas, ia orientando as pessoas, iam apresentando as pessoas, ia mostrando a verdade para as pessoas, ia mostrando o amor de Deus para aquelas pessoas, ia inspirando elas, ia ensinando as outras. Aquelas pessoas, elas tinham problemas, elas tinham dificuldades, mas algo extraordinário que nós podemos ver naquelas pessoas é que elas eram ensináveis. Elas eram ensináveis. Elas souberam reconhecer a liderança de um homem que havia nele o Espírito do Deus Altíssimo. De um homem que tinha tudo para ser amargurado, um homem que tinha tudo para ser depressivo, com raiva, com ódio, com rancor. Mas encontraram-se a um homem alegre, um homem feliz,
a um homem que tinha uma certeza, uma convicção no seu coração de que Deus era com ele, de que o amanhã seria melhor do que hoje. E ele consegue passar isso para as pessoas. E aqueles que ali estavam, que eram ensináveis, conseguiram captar a sua ideia, conseguiram captar o seu coração, que era o coração de Deus. Porque Deus, ele diz: Davi é um homem segundo o meu coração. E eles conseguiram captar o coração de Davi, que era o coração de Deus. E agora eles tinham ali o conhecimento, eles tinham a verdade, mas ele tinha alguém que os motivava, que os encorajava, que os confrontava nos momentos de dificuldades, adversidades, nos momentos de dúvidas, que apaziguava as indiferenças. E quando nós olhamos no livro de Crônicas, no capítulo 12, no versículo 8, são estes os nomes dos soldados corajosos. Eles entraram na caverna de Adulão com medo, depressivo, endividados, mas eram ensináveis, eram pessoas perseverantes, que se alinharam à mente do seu líder, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer, que se Deus era por ele, quem seria contra eles? Eles pegaram a visão do líder, pegaram a visão de Davi, e quando Davi está no palácio, diz o texto: esses são os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gades, que foram se juntar ao exército de Davi, quando ele estava na fortaleza de deserto. Eles sabiam lutar com escudos, lanças, eram ferozes como leões, eram ligeiros como agazelas. 400 homens, excluídos pela sociedade, envergonhado, humilhado com as suas famílias, diante dos seus filhos, mas guiado por um homem que não havia apenas tido um contato com o conhecimento, com um homem que não apenas falava da boca para fora, mas com um homem que era disciplinado, um homem que era focado, um homem que tinha comprometimento com aquilo que havia recebido de Deus e era constante, dia após dia, melhorando a sua performance, o seu caráter. E nós falamos outro dia, Jesus disse: Ele é o tronco, nós somos o ramo. Se nós nos afastarmos do tronco, nós vamos morrer. Sonhos mortos, projetos mortos. Mas se nós estivermos conectados ao tronco, nós recebemos a vida de Deus. Aquele que está morto, ainda que morra, viverá. Ainda que os teus sonhos morram, viverá. Ainda que os teus projetos morram, viverá. Ainda que estejam secos, vai tornar-se, dar vida, porque Ele é a fonte de vida e Ele quer te dar vida, vida com abundância, vida eterna. Foco, disciplina, comprometimento, constância. Mas hoje ou mais amanhã, você vai chegar aonde que Deus sempre quis que você estivesse. Porque a Bíblia diz que muitos são os pensamentos dos homens, muitos são os planos dos homens, muitos são os projetos dos homens, mas
Aqueles que desprezam eles fracassam, aqueles que desprezam eles se frustram, aqueles que desprezam eles se machucam e machucam os outros, machuca a si mesmo e machuca a quem ama. Muitos são os planos dos homens, mas o que vai permanecer, o que vai prevalecer, são os propósitos do Senhor para a nossa vida. E os seus propósitos é que nós venhamos a ter vida e vida com abundância, vida e vida com fartura. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, e o melhor de Deus ainda está por vir, que é a vida eterna. Quem olha para esses homens, homens valentes, homens ferozes, olha para eles e fala assim: da onde surgiu esses homens? Quem eram seus pais? Era de família relevante, família renomada, um nome que tinha um sobrenome forte. Quem eram esses homens? Ninguém diria que esses homens eram homens que entraram e habitaram numa caverna, com medo, depressivo, endividado. Ninguém falaria isso. Mas esses homens eram ensináveis. Eu aprendo que nós, quando nós somos ensináveis, estamos dispostos a sermos corrigidos. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando o Senhor nos julga, não é para nos condenar, é para que nós não sejamos condenados junto com o mundo. Quando Ele nos repreende, quando Ele nos confronta, é para nos moldar. Se estamos conectados a Ele, Ele vai nos podar, para que nós possamos dar ainda mais frutos, para que ainda possamos fazer as pessoas que estão ao nosso lado ainda mais felizes, ainda mais próximos, nossos familiares, nossos esposos, nossos filhos, esposos, amigos, parentes, colegas, a sociedade. Quando nós somos confrontados, quando nós somos corrigidos, quando nós ouvimos essa palavra, nós estamos sendo podados. E não é para nos menosprezar, não é para nos humilhar, mas é para que nós possamos dar mais frutos. Para que você possa ser modelado. Ele nos leva lá na olaria, nos quebra e nos faz um vaso novo. Nos leva na olaria, pega aquele vaso de desonra, aquele vaso com medo, aquele vaso humilhado pelos homens, e Ele refaz o vaso para subir um vaso novo de honra, exaltada, porque aqueles que são humilhados serão exaltados pelo Senhor. Aqueles que se humilham serão exaltados pelo Senhor. Para nos levar na caverna de Adulão, com medo, endividados, com maus costumes, amantes da vida, o estilo do mundo, para sermos treinados, corrigidos, para sairmos deste lugar fortes, corajosos, como leões indomáveis, em busca da caça, e levarmos a paz e o amor de Deus para todos aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão conosco, aqueles que estão lá. Mas podemos colocar isso para qualquer área da nossa vida. Precisamos ter mentores e líderes, pessoas que irão nos ajudar, nos confrontar, irão nos inspirar, irão nos impulsionar, irão nos dar a direção. Precisamos ser ensináveis, termos a disposição para aprendermos com essas pessoas e termos comprometimento com o processo.
Aquele que é comprometido, ele não olha nem para a esquerda e nem para a direita, ele está focado em direção ao seu alvo, em busca do pódio. Para que possamos ser constantes, eu vou chegar lá. Não importa as dificuldades, não importa as adversidades. Davi, ele chega a dizer, e parar de olhar e apontar pessoas. Ele diz, ainda que minha mãe me largue, Deus jamais me abandonará. Faz sentido. Ele vivia com seus pais, cadê a sua mãe? Aonde estava sua mãe? Aonde estava sua mãe? Porque ele estava sendo desprezado na família, porque ele estava de trás das malhadas, porque ele não tinha as condições de sentar na mesa com os seus irmãos e comer e se alimentar. Ele tinha tudo para culpar, a minha mãe é culpada pela decisão que ela tomou, olha o sofrimento que eu estou passando. Ainda que minha mãe me largue, Deus jamais me abandonará, porque fomos criados para um propósito. Eles te deram a vida, nos deram a vida, nos deu o que nós conseguimos. Agora cabe a nós nos concentrarmos em Deus para sermos tudo aquilo que Deus quer. Ele quer que você seja mais que vencedor, que você seja feliz, que você seja uma pessoa especial para a sua geração, para levar o amor de Deus e conduzir pessoas à vida eterna. Eu quero convidar você a orar. Peça ao Senhor que possa te fazer uma pessoa ensinável. Eu preciso ser uma pessoa ensinável, eu preciso aprender, eu preciso procurar um mestre, um líder, um mentor que vai me orientar, que vai me desafiar, que vai me confrontar, que vai me impulsionar para ser tudo aquilo que eu quero ser. Porque se nós quisermos viver uma vida individualista e isolada, nós somos seres procrastinadores, sempre deixamos para amanhã. E você não deve deixar para amanhã o que você pode fazer agora. E você precisa ter ao seu lado pessoas que te inspirem, que te corrijam, que te moldem, que possa ouvir você nos momentos que você fracassou, que possa orar com você, que você possa ter comprometimento. Você é filho de Deus, Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te deu virtudes, tem te entregado bênçãos, tem te entregado vitórias. Seja comprometido com a obra dEle, com os ensinamentos dEle. Ele quer te levar, isso aqui é passageiro, o tempo que vivemos aqui é passageiro, o foco dEle é nos conduzir à eternidade. A tua vida relevante nesse momento é para que outros seja chamada a atenção de outras pessoas e queiram ir para o mesmo lugar onde que você quer ir, a vida eterna. Seja constante. Posso tropeçar, mas Ele me coloca de pé. Eu vou continuar até chegar naquele grande dia. E Ele dirá para nós: entrai-vos no meu descanso, servo bom e fiel. Feche teus olhos.